Olá, meu nome é Ana Maria, sou parapsicóloga, hipnóloga e exerci odontopediatria mais de 30 anos. Então, eu tive uma convivência muito intensa durante anos com crianças e jovens. E observo atualmente como terapeuta que o comportamento das crianças, dos jovens, acho que devido um pouco a esse mundo digital que nós estamos, as crianças estão tendo dificuldades de bullying, tanto as crianças quanto os jovens na escola. É claro que a escola tem que estar ciente dessas dificuldades, mas a dificuldade principal vem do contexto familiar, né? Então, vamos nos perguntar, nós pais, nós avós, né, nós terapeutas, o que está acontecendo? É um índice muito grande de falta de, é, vamos dizer assim, uma espiritualidade nas famílias. As crianças, os jovens estão muito competitivos, né? Antigamente você brincava, você era mais bondoso para os teus colegas, né? Teus colegas de escola. Hoje em dia é uma competição entre eles, né? Até em relação a poder aquisitivo. Às vezes a criança tem um poder aquisitivo, ou o jovem, níveis diferentes, e isso acaba refletindo na convivência, e que não deveria refletir, né? Então, o que nós temos preocupante tudo isso, porque você vê jovens com dificuldades, assim, de autoestima, de autoconfiança, se sentem muito inseguros, né? Mas tem uma metáfora da, da Angela Cotta, no livro dela, Melhores Pais, Melhores Filhos, que eu acho muito interessante, que a criança é como um passarinho, uma das asas é a escola, outra asa é a família. Para a criança alçar voos altos, as duas têm que estar em equilíbrio. Mas para isso é fundamental que a família esteja mais estruturada, né? As crianças são como uma esponja, né? Não adianta você dizer assim para o teu filho, não grite. Se o filho observa ele, o pai e a mãe numa convivência, muitas vezes bem agressivas, aos gritos, né? Então, esse exemplo, né? O exemplo fala mais do que aquilo que a pessoa fala. Então, essa coerência dos pais que a gente percebe que acaba refletindo nos filhos. Então, estimular a criança a ter realizações, a enfrentar as dificuldades e os obstáculos com tranquilidade. As crianças e os jovens estão muito agressivos. Às vezes a gente observa isso no consultório, até com os pais. O que podemos fazer em relação a isso, né? O que podemos contribuir, né? Seria melhores pais, melhores filhos. Quanto mais equilibrados os pais estiverem, mais uma educação equilibrada eles vão poder transmitir para os filhos. Então, nós comemoramos agora, dia 12 de outubro, o Dia dos Namorados, né? Então, o que os namorados precisam? Autoconhecimento, se compreender, para quando formarem uma família, estar mais em equilíbrio. Como diz o Thomas Verne, num livro dele, ele escreveu A Vida Secreta do Bebê e Bebês do Amanhã. Então, ele sugere que os pais, antes de casarem, deveriam fazer um inventário em sua vida e resolver as pendências maiores. Senão, ele fala no livro, você acha até um pouco agressivo, é um bando de neuróticos tendo um bando de neurotiquinhos. E, no fundo, ele tem razão. Então, nós pais, nós terapeutas, vamos investir mais nessa educação dos filhos no sentido de pensar no outro, respeitar o outro, é isso que está faltando. Às vezes você observa
pai e mãe não sendo respeitado até na frente da gente, no consultório. Então, nós precisamos melhorar um pouco nesse sentido, porque se os filhos começarem a enfrentar as dificuldades com tranquilidade, tendo um apoio emocional dos pais, e os pais também dar limites, mas explicando o porquê dos limites, né? E estimulando essas palavras, obrigado, com licença, por favor, né? Que estão sendo esquecidas atualmente muito por crianças, jovens, né? E esse respeito pelo outro é fundamental. Então, vamos à espiritualidade também, acreditar no ser superior, né? Todos nós temos algo divino dentro de nós, então estimular nossos filhos, esse divino, independente da crença, né? Independente de religião, a pessoa que tem uma espiritualidade e desperta esse divino, ela é mais condescendente com o outro, né? A gente observa que tem crianças com dificuldade, com pânico, quando vai para a escola, porque não sabe o que vai enfrentar lá, né? Diferente da nossa época, que quando a gente ia para a escola, a gente levava uma florzinha para o professor, uma florzinha para a professora, né? E também com os amigos, os amigos, os colegas, era um ambiente sem tanta competitividade, né? Não tinha tanta tela, tanta informação. Então, isso está refletindo negativamente no comportamento das crianças. Por isso que eles nos procuram, né? Com pânico, meninas que às vezes sofrem bullying na escola e elas até com distúrbio alimentar, como bulimia, anorexia, e muitas vezes desencadeou lá na escola devido à pressão que ela sente de alguns colegas, de algumas colegas também. Então, temos que estar mais atento a isso e estimular as crianças a bondade, a generosidade, o pensar no outro e também ajudar os nossos filhos a terem realizações, não fazer tudo por eles, não sobreprotegê-los, né? Deixar eles irem se desenvolvendo e com isso eles vão tendo realização. Quanto mais realizações eles têm, mais autoconfiantes eles ficam, mais felizes eles ficam. Então, não fazer tudo pelos filhos, deixar ele enfrentar as dificuldades dele. Claro que você sempre olhando de longe e dentro do possível ajudá-lo, né? Mas deixar ele enfrentar as dificuldades dele, desde pequenininho. A criança está gatinhando, não fica ali, né? Tenso, que você passa aquela tensão, você passa aquela energia negativa. Tem um professor Lazanov que diz que os filhos são aquilo que os pais pensam deles, os alunos são aquilo que os professores pensam deles. Hoje em dia a gente estuda tanto na física quântica, né, que nós somos um ser de energia e a gente passa essa energia positiva ou negativa. Então, se quiserem saber mais sobre esse assunto, eu escrevi 3 livros. O Caminho para se Conhecer e se Harmonizar, que fala do autoconhecimento, autocompreensão. A gente dedica o último capítulo para hipnopedia, que é um ramo da hipnose, uns exercícios práticos que trazem um resultado muito positivo, de acordo com o conteúdo do livro. O segundo livro, Laços Invisíveis no Relacionamento, também, que há possibilidades de viver um relacionamento verdadeiro, intenso, duradouro. E o terceiro livro, Pilares da Harmonia da Criança e do Adolescente, em que a gente trata desde vida intrauterina, infância, adolescência, né? A importância da autoconfiança, a importância de desde pequenininho ir desenvolvendo essa autoconfiança. Então foi um prazer estar aqui com vocês. Curtam, comentem e até um próximo vídeo.